Graça e paz, amados, como é maravilhoso entendermos o que a palavra de Deus diz, que nem todos aqueles que usam o nome do Senhor para profetizar, para fazer maravilhas, milagres, são conhecidos de Deus. É que esse grupo aqui, em Mateus 7, chegaram diante do Senhor e disseram: olha, no teu nome, Senhor, nós curamos, nós profetizamos, nós expelimos demônios, fizemos muitos milagres e maravilhas. Então o Senhor vai dizer, de forma clara: nunca vos conheci. Como então ser conhecido de Deus? Existem passos claros na palavra de Deus e hoje queremos ver o primeiro passo: como eu posso ser conhecido de Deus. Queremos então ver 5 pontos, existem mais, mas 5 pontos principais para que Deus nos conheça. Onde Deus vai me conhecer? A Bíblia fala que pelos frutos nós seremos conhecidos. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com os amados: aonde Deus pode me conhecer? No secreto. Existem muitas canções, existem muitas ideias sobre o que é o secreto. Mas quando a gente vai para Mateus 6, o verso 6, Jesus falando, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aonde eu me torno conhecido de Deus? Quando eu tenho uma vida secreta com o Deus que me vê no secreto, na sua presença. Então, fecha a porta. Não necessariamente o quarto, mas um local onde diariamente a gente tem um relacionamento. É ali que Deus começa a nos conhecer. Porque levar, às vezes, uma vida com Deus misturado com as pessoas, a gente pode ter uma vida de aparência, a gente pode orar bonito, a gente pode ter uma boa eloquência, usar palavras lindas, a gente pode ter uma aparência e glorificar o Senhor, mas Deus está conhecendo aqui se é do íntimo ou não. Agora, no secreto, por que tem que ter um momento eu e Deus? 2 pessoas somente, eu e Deus. Por que tem que ser esse momento? Porque ali eu preciso ser eu mesmo. Ali eu preciso ser quem realmente eu sou. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Porque não tem como eu criar alguma maquiagem, não tem como eu botar máscaras diante do Senhor. Diante das pessoas eu não deveria fazer isso, mas é que posso fazer. Tantas pessoas têm uma aparência espiritual, mas vai ver, não tem uma intimidade tete a tete com Deus. Primeiro passo, eu preciso ter uma vida de oração, eu e o Senhor. É importante a oração no contexto da igreja? Claro que sim, mas nada se compara à minha oração no secreto com o Senhor. A gente olha, os discípulos viram tanto isso em Jesus. Os discípulos podiam ter pedido: Jesus, nos ensina a curar enfermos. Eles não pediram. Talvez os discípulos pudessem dizer: Senhor, nos ensina a multiplicar pães. Eles não pediram. Eles podiam ter pedido: Jesus, nos ensina a ressuscitar mortos. Eles não pediram. Qual foi a única coisa que a Bíblia relata que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles? Orar. É o que está aqui em Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viram que tudo o que fluía de Jesus, os milagres, a multiplicação de pães, o ressuscitar mortos, tudo era fruto de uma vida de intimidade no secreto. Era somente Jesus se isolava, muitas vezes, ele e o Pai. E é isso que Jesus está falando. Quer ser conhecido de Deus? Tenha um lugar onde você e eu podemos encontrar o nosso Deus e termos um momento particular, aliança entre 2 pessoas. Quando a gente olha então para Daniel, a gente vê, poxa, Daniel superou a cova dos leões, mas ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia.
mesmo diante do decreto do rei, um decreto irrevogável, ele continuou orando, porque Daniel sabia, mesmo que viesse o que viesse pela frente, ele não queria perder essa intimidade com Deus, ao ponto que quando ele é lançado na cova dos leões, ali prevaleceu a aliança que ele tinha com Deus. Pode chegar momentos na minha vida e na sua vida que ninguém vai poder nos ajudar. Todo o restante daquele dia, o rei Dário tentou de todas as formas anular aquela lei, mas era impossível. E Daniel teve que enfrentar a cova dos leões. Pode chegar momentos na nossa vida que só vamos ter o Senhor. O filho pródigo, chegou um momento da vida dele, que o texto vai dizer lá em Lucas 15, e ninguém lhe dava nada. Quando ninguém lhe deu nada, ele lembrou que ele podia ter um retorno, podia voltar a ter intimidade com o Pai na casa do Pai. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria para termos uma vida no secreto. Secreto não é necessariamente um espaço físico, mas um lugar onde temos um encontro só eu e Deus, só você e Deus. Você tem esse lugar? Que possamos desfrutar dessa aliança particular com o Senhor. Deus nos abençoe.